Hey, hello, hello! Eu sou a Latifa e você está no meu canal Tifa Me Ajuda, um lugar feito especialmente para você que gostaria de melhorar o seu inglês ou até iniciar os seus estudos. Hoje a nossa aula é a respeito de Simple Present ou Present Simple. Nessa aula nós vamos conhecer ou tirar dúvidas sobre o verbo auxiliar do e does. O que confunde bastante os alunos é por que eu preciso usar um verbo auxiliar. Tenham isso em mente, que você precisa dos verbos auxiliares em 3 ocasiões. Você vai precisar para uma interrogativa, para uma negativa e para uma resposta curta, ou short answer. Short answer são aquelas famosas yes, I do, no, I don't. Vamos começar pelo verbo auxiliar do, depois nós entramos com o does, só para não confundir, tá, gente? O que os alunos têm muita dúvida e acabam se confundindo é quando eles vão formar as frases, simplesmente eles acabam querendo usar verbos no passado ou no futuro, situações que já passaram ou que vão acontecer ou que estão acontecendo nesse momento, e não é o caso, tá? O simple present ou present simple ele descreve atividades rotineiras, verdades absolutas, ou ações que são cometidas às vezes, normalmente, raramente. É importante quando você iniciar seus estudos no inglês ou quando você for relembrar o tempo de colégio e tal, que você se atente, que você precisa do fundamento, da raiz do idioma, que são os verbos auxiliares do e does. Com essa base, você é capaz de se comunicar super bem usando qualquer outro verbo, porque o fundamento é o mesmo. Nessa aula, nós vamos esquecer o verbo to be. Quando eu atendo um aluno básico, eu sempre começo com o do e does, porque é aí que vai enraizar o idioma, e fora que o aluno fica super feliz que já sai falando 3, 4 verbos na primeira aula. Então, relembrando, nós vamos usar frases simples do que acontece como rotina. Eu como banana, eu não tomo chá, eu como chocolate, eu não como chocolate, e por aí vai. Para eu começar a falar sobre do, deixa eu apresentar o do formalmente aqui para vocês. Eu uso o do com essas pessoas. I, you, we, you, they. Vamos começar então com o verbo to eat, comer. Uma dúvida também que os alunos têm é a seguinte: por que eu tenho to na frente dos verbos? Eu pego uma lista de verbos, qualquer lista de verbos, e aí eu tenho sempre um to na frente de cada verbo. Isso quer dizer que os verbos não estão conjugados, ou seja, eles estão no chamado infinitivo. Comer, beber, andar, ficar. Então, relembrando, quando eu for estudar uma lista de verbos, eu vou ver o to na frente de todos eles, quando eles não estão conjugados, ou seja, eles estão lá na sua forma infinitiva, na sua forma natural. Então, vamos ali com o nosso amigo to eat, comer. Aí eu vou perguntar para você, você come chocolate? Lembrando que eu sempre preciso de algo na frente do sujeito, não é verdade? Para fazer uma pergunta, para negar e fazer a famosa resposta curta. Então vamos lá, na estrutura, ok? Do you eat chocolate? A estrutura é verbo auxiliar, sujeito, verbo e etc. O restante da frase. Sim, você pode usar essa estrutura para fazer perguntas com qualquer verbo. No presente. Agora vamos à resposta. Sim, eu como. Eu não preciso falar sim, eu como chocolate. Eu só vou falar sim, eu como. Yes, I do. Não, eu não como. No, I don't. Os short answers, eles existem para que a gente não precise repetir toda a frase novamente. Por exemplo, não, eu não como chocolate. Por exemplo, no, I don't eat chocolate. Ou dizendo sim, eu como chocolate. Yes, I eat chocolate. Agora nós temos a palavra meat, carne. Faz uma pergunta para mim, se eu como carne.
Yeah, I can't wait. Very good. Do you eat meat? Dessa vez eu quero responder. Sim, eu como carne. Yes. Yes, I eat meat. Não, eu não como carne, não. No, I don't eat meat. Perceberam a estrutura do do? Viram como é a pergunta usando do? Agora vamos com o verbo to drink, beber. Aqui, gente, acho que todo mundo gosta, né? Milkshake. Pergunta para mim, você bebe ou você toma milkshake? Se você respondeu, do you drink milkshake? Yes. Yes, I do. No, I don't. Nós já aprendemos 2 verbinhos hoje com o nosso auxiliar do. Lembrando que você vai usar a mesma estrutura com todos os outros verbos para se expressar no simple present, ok? No presente simples. Agora, vamos criar uma frase na negativa. Negativa, nós temos o do not ou don't. Do not, vocês vão encontrar mais em literaturas, em trabalhos acadêmicos, no inglês falado atualmente, em publicações um pouco mais informais, você vai encontrar o don't. Se você estiver numa conversa formal, não tem problema usar o don't. Você não precisa necessariamente usar do not. Vamos pegar o nosso exemplo do nosso milkshake. Vamos pegar agora outra pessoa. You, que é você. Eu vou afirmar que você não gosta de milkshake. You don't like milkshake. You don't like chocolate. Vamos acrescentar mais uma pessoa ali no meio? They, eles ou elas. They don't drink milkshake. Bem mais simples do que vocês imaginavam, não é verdade? Does. Nós usamos o nosso querido does com as terceiras pessoas do singular, que são he, she e o it. A estrutura mesma, os motivos pelos quais nós usamos o does também são os mesmos que o do, ok? Então vamos relembrar. Interrogative, negative and short answers. Tendo em mente que nós vamos usar só com essas 3 pessoas, vamos fazer uma pergunta. Vamos falar da vida das pessoas, então, agora, né? Porque vamos falar da vida dela, da vida dele. Does she drink coffee? He doesn't eat meat. Does she like popcorn? Yeah, she does. No, she doesn't. Ficou bem mais completo e interessante agora, não é verdade? Que nós juntamos todas as pessoas. Lembrando que nós podemos substituir you, he, she pelos nomes das pessoas, ok? Por exemplo, Mary doesn't like popcorn. Gostaram da nossa aula de hoje a respeito do Simple Present? Não se esqueça de se inscrever aqui para não perder nenhuma boa nova. Conta aqui pra gente que tipo de aula você gostaria de ver. Vejo vocês em outro vídeo. Thank you. Bye, bye.